alegria, né, que a gestão de pessoas, a diretoria de ensino e a direção geral, né, apresenta hoje essa roda de conversa com o psicólogo clínico, João Severo, né, vai estar aqui conversando com a gente um pouquinho sobre a saúde do homem, né, e a cultura da negligência, né, desse autocuidado. Como muitas vezes, né, a gente tem aí uma cultura que o homem acaba negligenciando a sua própria saúde. O João é psicólogo, ele atua aqui em Bambuí, no final ele vai falar um pouquinho da clínica onde ele atua, né? Ele tem convênio com a Asmed, né, João? Uhum. E acho que nós vamos ter uma tarde muito agradável aqui, ouvindo ele um pouquinho. Muito obrigada, João, por você, tá? Fique à vontade. Eu vou colocar os slides. Muito obrigado, Elô. Boa tarde a todos, né? Me apresentando, eu sou o João Severo, eu sou psicólogo aqui de Bambuí e eu atuo na área da saúde desde 2017, né? Nesse período eu passei por atendimentos clínicos, tanto em CAPS, na Policlínica, na ecoterapia e no IF e também no sistema prisional aqui da cidade. Eu tenho uma vasta experiência, né, nesse campo de trabalhar com homens, principalmente lá do presídio, e durante esse período eu observei algumas coisas e quero trazer algumas dessas experiências aqui para compartilhar com vocês hoje e que a gente possa debater, né? E como a Elo falou, que seja um momento agradável e de conhecimento para todos. Bom, eu gostaria de iniciar a palestra com uma pergunta sobre o que é ser homem, sabe? É uma pergunta que muitos de nós às vezes nos fazemos, mas que a gente não se presta a conversar sobre. A gente não fala, a gente não diz sobre isso, né? E às vezes nem para os próprios filhos a gente chega a debater o que é ser homem. Então eu trouxe aqui uma frase, né? Quebrar o silêncio de sua própria fraqueza e vulnerabilidade é humanizar-se. E com ela eu queria trazer já a reflexão, né? De quando nós homens quebramos nosso silêncio, quando a gente fala da gente, que é uma coisa rara, tá? Bom, inicialmente eu queria falar um pouco sobre a história do machismo, né? E como a gente homem é criado. Pode passar, Elo, esse slide. O patriarcado, ele embasa os costumes e a organização familiar. Então, até muito pouco tempo atrás, a gente tinha as famílias nucleares estabelecidas e tidas como as famílias corretas. O que eram essas famílias? Eram os homens, né, provedores do lar, chefes da família, sabe? Como núcleo da família nuclear, o homem, a mulher e os filhos. Então, esse homem, ele assumia esse papel de provedor e de protetor de toda essa família, não podendo assim demonstrar fraqueza, não podendo demonstrar, né, vulnerabilidade e, né, levar para essa família segurança e aconchego, que muitas vezes vinha de uma forma bruta, porque o homem, por não falar de si, por não se cuidar, por não entender, né, como era importante isso, ele se cobria de uma carapaça mesmo, né? Aquela coisa ranzinza do homem que faz, atua, trabalha, né? E é o chefe. Então, como chefe, ele tinha que se portar como tal, né? Inabalável. Então, desde a infância, os meninos, homens, eles já são, né? Já eram e ainda são desmotivados a falar de si, né? Falar dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas angústias, né? Eles veem nos pais esse tipo de comportamento porque eles aprendem, né? Tanto nas relações pessoais, nas relações interpessoais, o homem aprende a não se abrir, não se mostrar vulnerável. Então a gente camufla essa fragilidade, a gente camufla essas dificuldades e não fala delas. Porque se a gente fala, a gente está se mostrando frágil. E que homem é esse que é frágil e vulnerável? Né? A gente aprende desde criança, então, a seguir com essa rigidez. E o que sobra para o homem demonstrar? A raiva.
né, as angústias, mas sempre de uma forma agressiva, nunca de uma forma a se expor, porque quando a gente está agressivo, a gente está se expondo, mas de uma forma mais rígida, ninguém se aproxima, né, igual um porco-espinho. Então, o homem não pode assumir suas dificuldades, fraquezas ou sentimentos, carregando consigo esses valores e essa responsabilidade dessa masculinidade. Ele traz consigo todo esse peso, né, durante todo o tempo, de se manter másculo, de ser macho, né, de ser homem. E isso também gera um peso, porque a gente vai ser macho o tempo todo, né? Que horas a gente vai poder demonstrar nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades e angústias? A gente não faz isso. A gente não faz com a família, não faz com os amigos. A gente está o tempo todo vestindo essa camisa, essa armadura da masculinidade, bem assim, talvez até egocêntrica, sabe? E isso machuca, isso deixa a gente frágil por dentro, sabe? Pode passar, Elô. O risco que o machismo traz para o homem, né? Ah, João, então quer dizer que ser machista, assumir essa postura traz riscos para o homem? Traz, e muito, né? Ao homem é ensinado desde criança a ter que provar sua masculinidade. Eu vi que tem muito homem aqui, né? Quem aqui já não viu aquela frase? Ah, se você não fizer isso, você é mariquinhas, né? Ah, então você é mulherzinha. Não tem nada que dói mais para uma criança, né, do que ter a sua masculinidade colocada em prova, ofendida, sabe? Então, essa masculinidade nossa ela é muito frágil. A gente precisa assumir e expor ela o tempo todo. Então, eu sou macho. Quem falou que eu não subo nessa árvore? Eu subo. Quem falou que eu não vou fazer isso? Eu vou, eu dou conta, né? Então, a gente assume diversos comportamentos de risco com essa masculinidade. Você não é homem se você não bebe. Você não é o cara, né? Igual a gente vive no interior, você não é o cara se você não pita um paieiro e tá de chapéu e botina, sabe? Então essa masculinidade, ela traz riscos, né? Tanto comportamentais quanto à nossa saúde. E a gente aprende também a negligenciar esses riscos. A gente ignora tudo isso que a gente passa, que a gente faz, sabe? Para provar esse machismo. A gente faz de conta que não está acontecendo nada, a gente até chega a, vamos dizer assim, vangloriar esses nossos atos de autodestruição, né? Ah, o cara é macho demais, ele ficou com raiva e quebrou a mão dando um murro na parede, sabe? A gente vê muito essas coisas nos homens, no homem principalmente adolescente, que é mais inconsequente, mais imaturo, mas que são comportamentos que se perpetuam, né? E que levam riscos e agravos para a vida adulta também. Então, para se assumir como masculino, os homens adotam preceitos, né, que são prejudiciais para si e para os outros. O homem adota aquela, talvez, com certeza não todos, né? Eu estou dizendo aqui de uma forma mais global, mas que homem que não começou a beber como adolescente para acompanhar os amigos, porque os amigos falavam que ele tinha que beber, que ele tinha que azarar toda menina que passa, né? Então isso prejudica tanto a gente como as pessoas que estão próximas da gente. Tanto que 83% das mortes por homicídios e acidentes têm como vítima os homens. A gente se coloca em muito mais situação de risco, a gente traz muito mais comportamentos agressivos e disruptivos devido a essas nossas posturas de se afirmar, de, de se comprovar como homem. Então a gente deixa, às vezes, de levar um desaforo para casa e entra numa briga, sabe? Isso é um comportamento muito comum de homem. Até pelas questões instintivas mesmo, intrínsecas do macho. Mas que hoje a gente já não vive mais na selva para poder manter esses comportamentos. Mas mesmo assim, né, a gente ainda tem muito acidente de carro, grande maioria por homem, homicídios, né, o tanto de homem que mata, né, tanto por briga, violência doméstica, violência familiar,
Tudo isso, o homem está muito mais sujeito a essa impulsividade que a gente aprende a cultivar desde a infância, sabe? Pode passar, Elo, falar agora um pouquinho sobre o silêncio do homem, né? Para cumprir o papel da masculinidade, o homem se endurece emocionalmente, psicologicamente, aguenta calado até onde pode, para depois tomar as medidas extremas. Então, o homem, ele vai aturar a unha encravada até a hora que ele tem que ir fazer uma cirurgia porque não dá de andar. E isso, né, eu estou usando um exemplo ínfimo, porque o homem também, ele vai negligenciar a sua saúde mental, ele vai negligenciar a sua frustração, a sua raiva, né? Então o homem se cala até o momento que às vezes ele vai terminar com a vida dele ou do outro, sabe? E isso é muito perigoso, né? A gente tem que, para cada tentativa, para cada 5 tentativas de suicídio bem-sucedidas, 4 são de homens, né? A gente tem muita tentativa de suicídio de mulher também. Só que o homem, quando ele faz essa tentativa, ele é muito mais agressivo. Desculpa, gente. O homem, quando ele tem suas tentativas de suicídio, ele é mais agressivo no sentido de realmente conseguir tirar a sua vida. Com acidente de carro, né, com arma de fogo. O homem ele não tenta suicídio com remédio. Como eu disse aqui, né, mais cedo um pouquinho, o homem ele é cerca de 95% da população carcerária no Brasil. A gente tem muito mais homens sendo presos, tanto pelas questões, né, como a gente já falou, de violência, de consumo de substância. O homem também ele consome muito mais substância do que as mulheres, substâncias, né, no sentido de bebida, de droga, de cigarro. Então o homem ele acaba transferindo, né, às vezes essas frustrações, essas questões que ele traz para o consumo de substância, para violência, para o tráfico, né, para questões que são inapropriadas para a sociedade, né, disruptivas, vamos dizer assim. E 1 a cada 4 homens, né, afirma se sentir solitário. Mesmo que a gente, homem, tenha o hábito de ir para o boteco, de jogar bola, de conversar com um amigo, a gente se sente solitário, sabe? A gente não fala da gente. É muito raro o homem que consegue se abrir dentro de casa, com a esposa, com os filhos, até mesmo com os amigos, né? Quem dirá então um homem que busca acompanhamento psicológico, né? Eu, como trabalhei no sistema de saúde, eu sei, a maioria do meu público era mulher, né? Quando chegava um homem era até interessante. Então, o homem ele tem essa dificuldade de falar de si, de levar, né, suas questões pessoais para rodas de conversa, para rodas de interação, e ele acaba desviando essas questões. Como ele não fala de si, como ele não trata essas angústias, ele muda o foco disso para outras coisas. Por isso que às vezes a gente fala, o homem é muito mais violento. Mas o quanto esse homem está segurando esses sofrimentos antes de ser violento, sabe? Não é a resposta certa à violência, de forma alguma. Mas a gente não se trata antes. A gente não busca tratar o homem, né? Tanto o homem em si quanto a própria sociedade não busca enxergar e tratar o homem antes que ele exploda, antes que ele chegue no seu limite, sabe? Então, o homem ele é muito mais agressivo em tudo que ele faz, muito mais, talvez, intenso, né? Porque a gente acumula muita coisa antes de tomar uma atitude. Pode passar, Elô. O adoecimento, né? O homem é o adoecimento mental. Então, gente, o que a gente traz hoje como saúde mental?
é a forma como o sujeito ele vai lidar com as exigências, os desafios e as mudanças da vida, né? E como essas experiências são elaboradas e vivenciadas pelo sujeito. A gente hoje está tendo, né, um aumento grande nos quadros de ansiedade, de depressão, sabe? E tudo isso vem da sociedade moderna, né? Do tanto de demanda que a gente tem, o tanto de coisa que a gente deseja, que a gente tem acesso, sabe? E como as nossas frustrações estão sendo encaradas. E o homem não é uma exceção, ele passa por tudo isso. Ele se frustra, ele é testado, ele é, vamos dizer assim, ele é desafiado, né? E muitas vezes a forma que ele lida com isso não é a melhor de todas. Existe forma certa de lidar com as coisas, tem coisa que a gente não vai conseguir lidar mesmo e por isso a gente precisa buscar ajuda, mas para o homem é mais difícil buscar essa ajuda, né? 6 em cada 10 homens conseguem, né, afirmar que hoje eles lidam com distúrbios emocionais em algum nível, seja ele, né, a ansiedade, a depressão, o vício em pornografia, insônia e o consumo de substâncias. Então a gente tem aí quase que 60% dos homens hoje assumindo, né, que eles estão lidando com esse tipo de adoecimento. E quantos deles buscam ajuda? Quantos deles vão trabalhar essas questões fora do ambiente interno, né, dele mesmo? Então, o homem ele está sujeito a esses adoecimentos assim como a mulher, mas ele não fala e não se trata dessas questões, né? O homem ele conversa com os amigos e familiares, mas ele não se abre, né, dos seus problemas, do seu medo e das suas fraquezas. Ele assume sempre essa postura de, de alguém forte, de alguém que não tem problemas. Ele conversa com um amigo, ele vai falar do trabalho, vai falar de futebol, vai falar das relações, né, com mulheres, se vangloriar, mas ele não fala de si. Porque se um homem chega para uma roda de amigos e fala que ele broxou, ele é julgado, ele vira chacota, né? Porque o outro homem também tem dessa. Ele diminui o outro para poder esconder a sua fragilidade também, né? Então, quando o homem traz essas questões na roda de amigos, ele sempre vai trazer com o receio de ser julgado pelo outro homem, né? Então, também falta para nós a questão de escutar o outro, a questão de ouvir, de conversar, de falar, opa, peraí, mas por que que isso aconteceu? Como que você tá? Você tá bem, né? Eu vejo e às vezes acho até interessante. A mulher, quando ela termina com o namorado, ela vai juntar com a outra amiga, tomar um potão de sorvete, conversar e ver um filme de choro. O homem, ele vai beber, né? O homem, ele vai beber, vai encontrar com os amigos e vai ter outros comportamentos em vez de falar daquilo, em vez de trocar uma ideia, né? Então, para o homem, demonstrar que ele está ansioso, que ele está depressivo, que ele está tendo que consumir substâncias para suprir um vazio é muito duro, sabe? É muito duro porque ele teme ser visto, né, como fraco pelos outros homens. Um homem fraco, ele não é aceito. No meio desse tanto de amigo macho, você é o mais fraquinho, vou falar que eu estou depressivo, né? Então o homem se fecha e não fala. Elô, pode passar, por favor? Então a gente pode discutir um pouco alguns cuidados, né, que o homem pode ter com a sua saúde antes de precisar é, buscar uma ajuda mais séria, porque a gente vê que a maioria dos homens, né, eles só vão no hospital quando está sério, quando sofre um acidente, quando acontece alguma coisa assim muito mirabolante, sabe? Fora isso, ele leva, vai tocando, né? Então, é importante o homem, assim como a mulher, estar aberto, né, à busca pela manutenção da sua saúde. Seja ele observando, né, seu corpo,
seus sintomas, sua, sua saúde mental, sabe? É uma coisa que a gente vê muito na psico, né? Que todo excesso diz de uma falta. Então, se o homem está bebendo muito, o que está faltando? Se o homem está muito agressivo em casa, né? O que está faltando para ele? Então, todo excesso vai dizer de uma falta. Observar isso também. Buscar conhecer sobre sintomas e possíveis agravos, né? De quadros sintomáticos que podem surgir. O homem, ele negligencia tanto a depressão como a ansiedade, porque ele se vê como alguém que não está sujeito a isso, que é forte, né? Então, às vezes, ele sente aquele aperto no peito, né, que a gente tem com uma crise de ansiedade, e ele logo passa e ele fala, tô legal, né? Ele tem uma insônia e fala, foi um dia sem dormir, beleza, e vai acostumando, né? Uma dor de barriga antes de chegar no trabalho, que é uma coisa comum também. Então, o homem ele não se observa e ele não atribui os seus problemas, né, os seus sinais, vamos colocar assim, que o corpo dá, a um problema mais sério. Ele acha que é só ali rapidinho e já passou. Então, a gente tem que estar atento a conhecer a gente, conhecer o que acontece na nossa vida, no nosso corpo, no nosso inconsciente, né, quando a gente está assim passando por problemas e buscar ajuda quando sentir essas coisas. Né? Buscar um auxílio, buscar uma especialidade, né? Um profissional, às vezes, se possível, até antes de sentir, até antes de passar por isso. Então, uma das outras formas de ajudar o homem a lidar com essas questões é fazer atividades físicas e de lazer que trazem satisfação e saúde para ele. Né? Então, não adianta ele falar só assim, eu faço uma atividade física. Mas e aí, o que você faz para o seu lazer? Para você? Eu tomo uma cerveja no final de semana. Mas espera aí, será que é só isso que você pode fazer de bacana? Será que não tem uma outro tipo de atividade, um outro tipo de relação que você pode ter, né, com alguém que possa ser interessante também, passar aí num profissional, às vezes ter um grupo de amigos que você conversa, que você joga uma bola, né? Então buscar atividades de lazer que sejam interessantes para ele, onde ele possa se sentir bem, acolhido, né? E que ele possa trabalhar todas essas questões que às vezes ele carrega de frustração. Então, falar dos problemas e dificuldades com profissionais especialistas que podem auxiliar nas angústias do dia a dia. Né? Tá aí o psicólogo. Eu mesmo, como psicólogo, tenho a psicóloga que eu vou para conversar, para trocar uma ideia, né? Para lidar com os meus problemas. Eu sei que eu sozinho não vou conseguir. E eu recomendo para todo mundo, gente. É uma experiência única a gente estar no psicólogo, estar com alguém que vai escutar e que vai trazer uma visão externa daquilo que a gente traz dentro da gente, né? Tirar isso de dentro da gente é muito libertador, porque senão a gente fica igual uma panela de pressão, só cozinhando esses problemas e cozinhando, e cozinhando, e cozinhando, até estourar, né? Então, para o homem, né? O começo, que eu diria, é estar aberto a diálogos e buscar o aprimoramento pessoal, tá? A gente está aberto a conversar, a gente está aberto a se expor um pouco mais, mesmo que gradual, né? A gente vai falando um pouquinho, começa a conversar com uma pessoa aqui, outra ali, né? Mas a gente está aberto a esse diálogo de nós, da nossa vida, né? Buscar então aprimorar o nosso emocional. A gente como homem, né? A gente vai trazer esse machismo ainda muito, tá intrínseco. A gente foi criado assim, mas a gente pode tentar todo dia melhorar um pouquinho, né? Com a gente mesmo, com o nosso colega, com a nossa colega também, né? Respeitar, entender que mesmo a gente estando trabalhando duro para melhorar, ainda vai ter uma coisinha ou outra que a gente vai escorregar na casca da banana, mas que a gente pode tentar melhorar aos pouquinhos todo dia. Todo dia se abrir um pouco mais, falar e aceitar. Aceitar o outro e aceitar a gente. Né? Como ser humano, a gente é falho. A gente passa por diversas coisas que não estão dentro do nosso alcance.
mas que a gente precisa ter maleabilidade para lidar com essas adversidades da vida, né? Então, a gente, homem, tem que estar maleável também. A gente não é mais um cavaleiro medieval com armadura de prata e um cavalo branco, sabe? Então, a gente tem que ser maleável e estar disposto, né, a sair dessa armadura para o mundo e para a gente mesmo, tá? Bom, concluindo a palestra, eu agradeço a atenção de vocês, né? Eu hoje atendo na Clínica Desenvolver, que, que atende, né, voltada mais para o público autista, mas atende todo o público, tá bom? Quem quiser me procurar, segue aí os meus contatos, né, tanto meu como da clínica. E agora abrir para vocês, né, as perguntas, as dúvidas. Eu vi que alguém mandou uma pergunta ali, mas eu não consegui ler, tá? Então, estamos aí abertos. João, te agradecer, falar que esse momento foi um momento extremamente enriquecedor, né? E que a gente possa abrir, sim, para as perguntas, para a gente ouvir, né, pessoal? Vou parar de gravar, como a gente tinha combinado, para vocês ficarem bem à vontade, colocarem ou no chat